Pessoal, bem-vindos aí de novo. Hoje nós vamos terminar a correção do exercício, né, da última aula. Eu adiantei ele aqui um pouquinho para dar tempo da gente finalizar. É aquele mesmo circuito que a gente estava mexendo, só que eu entrei com o restante do que se pede na atividade, ok? E vou estar explicando aqui porque não daria tempo de eu fazer tudo de uma vez aqui com vocês nesse tempo que a gente tem agora. Então, para adiantar, eu já coloquei os demais componentes e fiz o circuito, para eu não ter que fazer tudo agora de última hora, tá certo? E vou estar explicando o que eu fiz aqui. Pessoal, na última aula, na verdade, a gente estava olhando sobre a questão de usar o 4N35 para fazer o isolamento óptico ali, né? Usando o optacoplador entre a minha parte de lógica, que é o Arduino, e o motor ali, que é a parte de potência. A gente já tinha falado ali sobre os problemas de não se fazer esse isolamento e um monte de arquivos que a gente encontra com esse problema. Bom, então, a gente já tinha visto a inversão do circuito, nós vimos que o 4N35 ele inverte o sinal, dependendo da forma como ele é montado. E nós precisamos então apresentar outras soluções. Tem várias soluções que isso aqui pode dar, tá? A primeira seria tirar o resistor de pull-up, que era o que a gente tinha trabalhado na aula passada, e passar ele para um resistor de down-up. Por quê? Nesse esquema aqui agora, a alimentação positiva entra diretamente no coletor do transistor e o coletor ele não está mais, o emissor dele não está mais conectado ao GND. Entre o GND e o emissor, nós temos uma carga. Então, quando a minha corrente passar por essa carga, eu vou ter uma queda de tensão sobre esse resistor. Como assim, Lucas? Do que você está falando? Sem se preocupar com programação. Então, vou jogar meu sinal na mão. Então, estou jogando agora no LED do 4N35 5 volts. Estou pegando aqui do positivo. Lembrando que o positivo continua alimentado aqui com 5 volts, que 5 volts está vindo do Arduino. Então, o que eu estou fazendo aqui quando eu jogo 5 volts? Estou colocando meu bit alto, ok? O que eu espero ter do outro lado? Ter também um bit alto. Então, quando eu coloco para simular, olha lá o que está chegando para mim. Um valor de tensão de quanto? 4,9. 4,9 volts é praticamente os 5 volts que a gente tem. A partir de 2,3, normalmente por lógica TTL, que é o que o Arduino aqui usa, ele já entende que aquele bit seu ele já é um bit alto, ok? Sim, Caio, eu tô apertando aqui pra você falar, Caio, como se você fosse falar com eu apertando seu nome aqui. Então, se o resistor pull-up ficar no positivo, ele inverte o sinal. Se ficar no GND, ele mantém. Ele mantém. Essa é uma saída de Entendi. hardware, tá? Qual que seria a outra saída? Já aproveitando, Davi, sua pergunta, eu acho que você e o Caio perguntaram na última aula. Como que eu resolvo o problema de amplitude desse meu input? Já que esse input desse sinal meu isolado, melhor dizendo. Como que eu vou fazer para reduzir essa tensão? Que na aula passada, lembra que a gente estava com a tensão de 9 volts? Eu falei que a tensão de 9 volts poderia ser um problema dependendo do seu circuito? Então, a opção que nós temos para se fazer isso aí é fazer a ligação alimentando o 4N35 com um regulador de tensão. Um regulador de tensão de quanto? Um regulador de tensão com 5 volts. Então, aqui nesse regulador de tensão, que é o LM7805, é esse componente aqui, ele tem 3 pinos.
a entrada, que entra uma tensão superior a 5 volts. No pino do meio, o GND. E no terceiro pino dele, é a tensão regulada em 5 volts. Ok? Então, esse CI, ele recebe para mim 9 volts e ele funciona para mim, então, como uma fonte de 5 volts. Ou seja, uma fonte de 5 volts significa ele vai conseguir regular a tensão de saída em 5 volts e consegue fornecer correntes, para esse caso aqui, o 7805, se eu não me engano, de até 1,5 amperes. Ou seja, a sua tensão não cai, a sua tensão não aumenta, fica a tensão de 5 volts. E a tensão de 5 volts, você pode drenar desse CI entre 0 e 1,5 volt. Ou seja, você tem um componente agora para fornecer até 1 volt, até 1 ampere e meio de corrente para o seu motor. Ele está dedicado, basicamente, nesse circuito nosso aqui, ele está totalmente dedicado a alimentar o motor. Ou seja, o seu motor ele pode consumir até 1 ampere e meio de corrente e isso aqui não vai queimar. Ele consegue suportar até essa carga aí de corrente no caso, ok? Eu vou deletar essa linha aqui rapidinho, gente, só para vocês verem o que eu fiz aqui embaixo. Aqui eu só conectei esses cabinhos aqui para ele conectar no protoboard, que senão ele não estava conectando. Então, se eu colocasse ele só em cima dos protoboard ali, ele não estava conectando. Então, eu tenho aqui a entrada 9 volts, o GND, aqui tem a minha saída. A minha saída, ok? Ela está entrando para mim no coletor do 4N35 e o emissor do fototransistor, ele cai, mas antes de ir para o GND, que está aqui embaixo, ele vai ter um resistor aqui no meio do caminho. Então, quando a corrente está vindo de 5 volts, passa pelo transistor, que é só uma chave, e depara, a queda de tensão ocorre principalmente em cima desse resistor. Então, com isso, eu fico tendo a queda de tensão aqui quando eu tenho corrente circulando. Nesse caso, eu consigo obter o meu sinal sem inverter a minha lógica. Isso é uma solução de hardware. Tenho outras. Vou voltar aqui o cabo amarelo, tá? Que é onde o sinal está indo para o servo motor. Então, só rodando aqui de novo, ó. Então, tô jogando 5 volts, tá saindo bit alto para mim lá, ó. Quase 5 volts, tá dando lá uns 4,92 na hora que ele estabilizar. Do outro lado, tá? Se eu troco esse sinal aqui agora para baixo, então eu vou jogar 0 volts, estou jogando na mão e simulo novamente. A tensão que eu tenho de lá é o meu bit 0. Eu tenho 0 volts de tensão. Então eu consigo mandar meu sinal sem ter que preocupar em inverter a lógica. Essa é uma solução de hardware, tá? Eu particularmente não gosto dessa solução, tá? Um monte de gente faz o uso dessa solução aqui. Eu particularmente não gosto dela. Acho que o coletor aqui, esse emissor não estando conectado, não sendo um emissor comum, a gente está sujeito a muitas falhas nisso daqui. Mas ok. Funciona. Bom, qual que é a outra opção? Vou voltar aqui agora. Vou levar esse cara para o Arduino. No Arduino... Ô, Lucas, só um minuto. Deixa eu só conectar aqui, Gabriel, Davi, por favor. Ok. Pode falar, pode ir falando. Pronto. Não, eu ia perguntar sobre no antigo ali, onde você conectava o pontinho 2A ali no positivo lá no Arduino, na fonte de alimentação, por que tipo assim, o microservo ele não estava conectado a nenhum pino digital? Na verdade, eu não tô preocupado ali com o servo, Davi, nesse momento ainda. Ali eu tô mais preocupado em entender o meu circuito e ver como que a minha informação tá chegando nesse pós-isolamento. Do outro lado desse isolamento que eu tô fazendo aqui, elétrico. Então era isso que eu tava verificando, por isso que eu tava colocando ali o 5 e 1.
Agora que eu vou começar a preocupar com o servo. Por isso eu fiz essa conexão que está aí compartilhado com você, que é conectando a entrada do meu circuito, agora sim a uma porta digital, que vai gerar o sinal de acionamento para mim do servo motor, que eu conectei aqui no meu caso no pino 9. Então, a partir de agora que eu sei como o circuito está funcionando, eu não tenho problema de hardware, eu começo a preocupar com esse sinal para o servo motor. Até então eu estava certificando que o sinal ia chegar do outro lado como eu queria. Só isso que eu fiz. Ok? Beleza. Pessoal, então essa parte aqui agora eu acho que tá tranquilo para todo mundo. Vocês já discutiu o que acontece ainda. Outra dica, tá? Se vocês pegarem o datasheet do LM7805, que é esse CI que tá aqui em cima, ele solicita que seja adicionado 2 capacitores. Aonde? Deixa eu achar aqui, ó, capacitor. Ele solicita que seja colocado. Aqui tá ele, então tá a alimentação. Deixa eu dar um rotacionar nesse cara aqui. Ups. Ele solicita que seja colocado aqui um capacitor. Deixa eu dar outro rotacionar nesse cara aqui que vai ficar melhor para vocês entenderem. Esse aqui é um saco. Vou pôr aqui por cima, gente, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então aqui você joga pro GND. E a mesma coisa na saída do lado de lá. Então você vai pegar esse cara aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Você vai pegar esse cara e vai colocar de cá. Pra que, Lucas, que você tá fazendo isso? Aqui vai pegar desse terminal e vou ligar nesse terminal aqui. Isso aqui também, black. Isso aqui, black. Por que ele solicita esses 2 capacitores? Pessoal, você quer regular a tensão. Quando você está no circuito prático, você está sujeito a um monte de interferência. Você tem cabo esparramado nesse circuito, você tem trilhas que funcionam como antenas. Então, tudo que é eletromagnético está ao redor do seu circuito vai interferir, vai gerar ruídos eletromagnéticos para o seu circuito. O capacitor, ele funciona como um filtro. Então, o capacitor, ele vai eliminar esses ruídos de amplitude maior. Ele vai conseguir regular tanto os de amplitude positiva quanto amplitude negativa. Então, se você for lá no datasheet, ele pede que seja adicionado um capacitor na tensão de entrada. Então, ele pega lá do positivo para o negativo, você coloca um capacitor. E na tensão de saída do regulador, que é do pino 3 dele para o GND. Com isso, você, tá certo? Está colocando uma proteção contra esses ruídos magnéticos. Vai eliminar tudo? Não vai eliminar tudo. Mas você vai reduzir. Por quê? O capacitor, tanto na entrada quanto na saída, ele ajuda você a ter uma tensão mais contínua, sem ruído, mais limpa. Isso para o seu processador, para o microcontrolador, faz diferença, tá? Isso para o microcontrolador e para o circuito normalmente faz diferença. Então, por isso que é solicitado colocar 2 capacitores. Valores. Vai lá no datasheet e olha. Esse aqui, se eu não me engano, é de 0,1 nano e esse outro aqui, ele dá a formulazinha lá para você poder determinar ele. Nesse caso aí, eu acho que era 0,33, um negócio assim. Isso. Então, ele dá 2 valores lá no datasheet. Eu não lembro quais eram os valores. Um era 0,1 nano e o outro é 33 nanos, alguma coisa assim, realmente. Sim, Caio. Alô? Eu tô falando com o trem mutado. Os capacitores são paralelos? Sim, eles são paralelos entre o terminal e o GND, né? Eles têm conexão entre os dois ali. Ele vai fechar esse circuito ali, entre o positivo e o negativo. Justamente para eliminar ruído. Bom, para deixar isso aqui mais simples, eu não vou deixar isso aqui não. Vou deixar deletar isso aqui, que como é simulação não tem problema. Mas tenho ciência que esse cara aqui existe. Bom, além disso, o que eu tinha pedido? 3 LEDs. Então, coloquei aqui 3 LEDzinhos. Esse resistor aqui de 560, ok.
consegue regular para mim, beleza, esses LEDs, vou puxar pouquinho a corrente e eles vão acender. Então tem um LED verde, o LED azul e o LED vermelho que foi solicitado. A última coisa que eu teria que colocar no meu hardware é o potenciômetro. E o potenciômetro também, ele é usado de forma incorreta em diversos exemplos que a gente vê aqui do Tinkercad. Por quê? Alguém sabe me responder? É só um potenciômetro. Por que ele é usado errado? Por causa do divisor. O que tem um divisor, Cauã? Ué, se você ligar só duas perninhas, ele pode virar zero e dar curto. De Aí qual... você tem que fazer do divisor um. Aí você tem que fazer do potenciômetro um divisor. De toda forma, ele vai ser um divisor. Ok? De toda forma, ele é um divisor. Ué, se você não ligar uma das perninhas, não. Como? Se você só ligar o meio e uma das pontas, ele vira um resistor variável. Ok, esse é justamente o problema. É isso que eu quis dizer, foi mal. Esse é justamente o problema. Por quê? O que o Cauã falou, gente? Eu vou deixar meu circuito aqui pronto. A gente já viu esse multímetro aqui, então eu vou jogar esse multímetro aqui fora, essas conexões, e vou fazer o seguinte, vou trazer o potenciômetro para cá. Ok? Se eu pego desse terminal e venho para cá, e passo a medir aqui agora, não a tensão, mas sim a resistência. Então agora eu vou medir qual que é a resistência que eu tenho aqui. Olha o que acontece para mim. Tô medindo, olha o que aconteceu nesse cara aqui para mim. Quanto de resistência eu tenho nesse cabo? Nada, zero. Olha, à medida que eu vou mexendo aqui, vai mudando, ó. Se eu vou lá pro outro terminal, beleza, eu peguei uma resistência lá de 250k. Se eu tô no máximo. Mas quando eu venho para o mínimo, isso vira zero. Se virou zero, significa que eu não tenho resistência nenhuma. Eu consegui eliminar toda essa resistência que eu tenho aqui dentro. Se eu não tenho resistência nenhuma, o que eu vou fazer ali no meu circuito? Fechar um curto. Fechar um curto, justamente. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que colocar um resistor em série. Para quê? Para garantir que na hora que esse negócio vem para zero, eu não feche curto. E o meu circuito ali embaixo ficou até errado. Eu tenho até que corrigir ele. Sem botar um resistor, isso é. Se ele gosta de 3 perninhas, ele já vira um divisor de tensão. Eu não preciso de mais nada, não. Ué, aqui ele já é um divisor de tensão. Você pode deixar um pino dele lá flutuando. Ah, mas se ligar os 3, não precisa, não. É aqui, ó. Ops. Espera aí, só um minuto. Deixa eu ver se esse aqui ele vai aceitar. Não. Beleza. É isso aí. Por quê? Aqui agora você tem um divisor de tensão? Você tem. Só que o seu potenciômetro ele está no mínimo. Mas você perdeu completamente a resistência que você tinha no cabo? Não. Então você não deixa esse circuito seu aqui virar um curto, tá? Se você quer ligar o que aqui, o que fala? Caio. Caio. Isso. Eu falo que, tipo, se você usa as 3 perninhas e usa o terminal do meio como um multímetro, como um voltímetro na porta analógica, de todo jeito você nunca vai ter zero. Se eu faço... Como é que é? Repete, o que é? O que eu tenho que fazer aqui? Os 2 terminais neutros, o da esquerda e da direita, você liga no 5 volts. Aí você usa o terminal do meio como um voltímetro na porta analógica. Aí desse jeito você nunca tem zero. Você fala alimentar esses 2 com positivo? Não. Deixa eu ver se eu acho um print que eu jogo no chat, fica mais fácil de entender. Tá, manda aí pra mim. Enquanto isso eu vou alterar meu circuito aqui, meu circuito ficou errado.
duas portas dele, com positivo e negativo, e o pino do meio vira um voltímetro. Não, ok. Concordo com você. Isso aqui tá. Mas a partir do momento que você tá nos extremos ali, você. Em determinado momento você continua tendo zero ali, ô Caio. Mas aí, como tá em série, é um divisor de tensão. Você tem 0 num, mas o outro tá com 5K. É, mas acontece. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui pra. Deixa eu ver se eu acho um símbolo aqui de potenciômetro. Mas o problema seu ali é mecânico. Potenciômetro. Imagens. Deixa eu ver se eu... Pesquisa ilustração ou alguma coisa assim que vai aparecer. O esquemático dele eu acho que aparece. Aqui, ó. O que você tem é isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Ó. Olha essa imagem aqui, ó. O que você tem no seu terminal? Terminal 1, 3 e 2. Se você pega do terminal 1 para 3, que é entrada e saída, ok? Você tá pegando a resistência total do seu potenciômetro. Então ele vai funcionar como uma resistência fixa. Aí você tá pegando do 1 pro 3, você tá pegando a resistência fixa dele. Se você pega do 1 pro 2 ou do 3 pro 2, tá? O que você vai estar mudando entre pegar do 1 pro 3 e do 3 pro 2? Só o sentido de rotação que faz com que a resistência aumente ou diminua. Por exemplo, você está aqui conectado com 3 e 2. Vamos falar que no 3 e 2 a resistência aumenta quando você gira ela no sentido horário. Quando você gira o potenciômetro no sentido horário. Se você troca a conexão mantendo 2 em comum, então você troca de 2 para 3 para 1 para 2, tá? O que acontece ali? Ali você pega o seu potenciômetro variando. Esse muda o sentido de rotação, o sentido que ela aumenta. Então ela passaria a ser... A sua resistência vai aumentar agora no sentido anti-horário. Ok? Desse modo aqui... Você jogou lá em cima. Eu acho que o que muda é só você vai ter um resistor em série ou em paralelo com o voltímetro. Eu ainda não entendi. Você sempre vai ter um resistor entre o mais e o menos. Não importa o lado. Não vai não. Olha aqui de novo na simulação, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, peguei do 1, tá vendo? Terminal 1 pro terminal 2. Aqui eu tô fazendo a conexão, ó. Terminal 1 pro terminal 2, ok? Que é o do meio. Olha o que acontece. Qual que é a resistência que eu tenho ali? 0. Mas você tá medindo a resistência do terminal da ponta, não o terminal do meio que a gente usa. Aí você vai ter os dois ligados. Não! Aqui, gente, o divisor de tensão, ó. Deixa eu voltar na outra imagem. E tem que parar esse negócio aqui. E pera aí, parar aqui de novo. Ips. O dedo tá nervoso. Aqui, quando você sobe o terminal 1, que é quando você está rotacionando o potenciômetro, separa ele fora do pino 1. Ou seja, você elimina totalmente a sua resistência. Então, se você está com o pino 1 e 2 conectados, você eliminou completamente a resistência fixa do seu resistor. Você eliminando essa resistência aqui do resistor, você fechou um curto no seu sistema. É o que a gente está vendo aqui, ó. Do 1 pro 3. Do 1 pro 2. Eu estou medindo resistência, eu não estou nem preocupado com a alimentação. Olha lá o que acontece. Você não fica tendo resistência nenhuma. Você pode ir no laboratório e fazer isso com um terminal. Se você pega do outro lado, ok? Então, ó. Tô pegando agora do 2. Delete. Pro 3, ó. Troquei o lado. Aqui agora ele vai estar com a
resistência máxima. Resistência máxima, ok? Tô pegando toda a resistência por conta da posição disso aqui. Agora olha o que acontece quando eu giro. Qual que é a resistência que eu tenho? 0 de novo, porque você saiu da resistência. Então, por isso a necessidade de se ter um resistor em série. Se você não tem esse resistor em série, quando você rotacionar completamente o eixo do potenciômetro, indiferente se você conectou de 1 para 3 ou de 1 para 2 ou de 2 para 3, você fecha um curto. Não tem opção, é resistência. Tá? Então, sim, ou seja, de 1 para 2 ou de 2 para 3, você tem que colocar um resistor de proteção, um resistor fixo, em série com o potenciômetro, em série com o terminal que você está usando. Se você está usando 1 e 2, ou na entrada 1 ou na saída de 2, você tem que ter esse resistor aí de proteção. Porque aqui, ó, abrir o máximo do potenciômetro tem 0. Viro para o outro lado, eu estou nos 250K, que é o que o potenciômetro veio configurado aqui. Se eu troco o cabo de lugar, deleto aqui, ó, tirei do 3 e trouxe para o pino 1, aqui, ó, ele já começa em 0. Quando eu rotaciono completamente ele vai parar para mim nos 250K. Ou seja, ele vai de nenhuma resistência à resistência máxima que você tem para o potenciômetro. Então, por isso é necessário acrescentar em série com o terminal que você está usando a resistência de 1K. Uma resistência de proteção, tá? Qual que é a corrente que você vai querer drenar ali? Então, você pode fazer os cálculos como se você tivesse um LED e projetar qual que é a corrente que vai passar a corrente máxima, na verdade, né? Que vai passar nesse circuito aqui do divisor de tensão. Mas sim, para o potenciômetro funcionar e você não fechar curto, você tem que ter o seu potenciômetro. Você tem que ter no seu potenciômetro um resistor em série, senão você fecha um curto, porque você vai ter fio. Porque em uma condição, não interessa qual terminal você pega, você vai ter uma resistência nula. Resistência nula é cabo. Cabo, ligando positivo e negativo, você fechou um curto. Não interessa o que você está ligando ali, você vai estar fechando um curto. Seja um sinal vindo do Arduino, seja um sinal vindo da sua fonte de alimentação. Ok? Então, sim, precisa de colocar. Então, o que eu fiz aqui no circuito? Ó, parar aqui a simulação. O que eu fiz no circuito? Positivo. Positivo passa por um resistor fixo. Saiu do resistor fixo. Do resistor fixo, eu entrei nesse terminal 1 do meu potenciômetro. E o terminal 2 aqui, que é o divisor de tensão interno, ele está vindo e entrando para mim numa saída analógica. Posso mudar o valor desse cara aqui? Posso. Você vai mexer ali na sua queda de tensão, quanto que está caindo, quanto que deixou de cair. Você muda os valores. Depois a gente mede aqui e vê o que vai dar na hora de fazer a conversão. Mas obrigatoriamente, em qualquer circuito que tenha um potenciômetro, você obrigatoriamente terá que colocar um resistor em série. Porque dependendo da posição de extremo do potenciômetro, você vai chegar numa condição de resistência nula. Resistência nula é sinônimo de curto no seu circuito elétrico. Então, precisa obrigatoriamente desse resistor. Beleza. Pessoal, a parte de hardware está finalizada. Agora é programação. Programação eu já tinha até começado a fazer. O que eu fiz? Fiz a inclusão de um servo, fiz a inclusão da biblioteca servo. Além de fazer a inclusão da biblioteca servo, eu já criei o objeto servo conforme a biblioteca pede e fiz um teste. Porque o que eu estava querendo verificar aqui? Eu estava querendo verificar que os meus LEDs vão funcionar. Então, estava verificando o hardware. Então, sem preocupar com posição de servo motor, eu estou ainda debugando o meu hardware. Ó, nesse caso aqui, o LED vermelho tem que acender. Ok, está acendendo. Do lado de cá, se eu passo para 2, o LED azul vai ter que acender. Ops, se eu tivesse digitado
o LED 2. Ups. 2. O LED azul vai acender. Então, essa parte do meu circuito está funcionando. Se eu ponho 3, que foi a porta que eu determinei, meu LED verde tem que acender. Então, essa parte aqui de LEDs, eu sei que de hardware para mim está funcionando. Não tem problema de conexão. Nem preocupei ainda o que eu vou programar. Além disso, então eu configurei o pino 3 como saída, o pino 2 como saída e o pino 1 como saída. Que são esses 3 que vão ligar para mim os LEDs. Defini o pino A0 como entrada analógica. Ok? E eu acho que eu até defini isso aqui errado. Essa aqui é a definição minha tá errada. E estou definindo aqui o servo motor, que é o objeto servo motor, onde vai sair o PWM. Eu coloquei ele no pino 9. Então, sem preocupar ali com a saída analógica, eu estou colocando ali 2.400 microsegundos, que é aqueles dos... É o valor de sinal que eu tenho que mandar para o meu servo motor dar um giro de 180. Então lá está 2.400, ele tem que sair dessa posição 0 e ir para a posição 180, direto. Então olha lá, ó, ele está indo para mim para a posição 180. Lentamente por conta desse negócio aqui. Ó, beleza. Aqui não foi especificamente, usando a função, ele não foi bonitinho para 180 graus, tá? Na prática, esse mesmo fenômeno vai acontecer. Então, esse mesmo fenômeno aqui com o servo vai acontecer. Ele vai chegar próximo a 180. Do mesmo modo, se eu vier aqui... Deixa eu deletar só esse negócio aqui, que a gente não vai precisar dele. Tá toda hora mexendo com ele. Então, vou deletar isso aqui e vou deletar isso aqui, que a gente não tá mexendo. Se eu pego aqui e coloco os 1.500 microsegundos... 1.500 milissegundos... e simulo, o meu servo agora vai parar em 90 graus. E o meu servo vai parar em 90 graus. Se eu paro a simulação e jogo aqui o que a gente esperava, que era 600, tá? Rodo a simulação, olha o que vai acontecer. Ele parou um pouquinho pior. Por quê? Se você procura aqui a biblioteca... Epa. Espera aí, deixa eu ver se eu parei. Esse negócio não pesa demais o computador, ele não roda. Então, se você pega aqui o servo.h Arduino. Então, se você vai atrás da biblioteca servo, que está aqui, ó, quem fez ela, no GitHub. E se você... Deixa eu ver agora onde... Deixa eu ver. Docs. Servo Libre... Include, deixa eu só ver onde que eu vou achar aqui ela para vocês verem uma coisa. Servo.h. Achei a biblioteca. Então aqui, ó, eu procurei a biblioteca do Arduino na internet, achei a biblioteca e tudo. Só que olha que legal quando você desce lendo o código que o cara programou. Qual que é a largura mínima de pulso que ele determina lá, de microsegundos? 544. E não 600. Qual que é o pulso default dele? Os 1.500, que é a posição de 90 graus. Qual que é o valor máximo que ele aceita? 2.400 microsegundos. Qual que é o intervalo que você tem lá, que é o período seu de... o período, né, da frequência do PWM. 20.000 microsegundos ali, que é aqueles 20 milissegundos que você tem, que é a frequência de 50 Hz. Então, eu sei que a minha posição 0 é em 544, a minha posição 180 é em 2.400 microsegundos e a minha posição 90 graus, ela é em 1.500 segundos. Bom, estando com a biblioteca, uma vez que você está com essa biblioteca instalada no seu computador e você montou aquele hardware, tá? E tá com um hardware... essa parte aqui de isolamento, você tá com ela invertida, o que poderia ser feito? Uma opção via software para você conseguir inverter esse sinal PWM.
seria procurar essa biblioteca no seu computador, onde ela foi instalada, ok? Vir na biblioteca e alterar esses valores. De que forma? Bom, presta atenção. Você está alterando a biblioteca servo.h que foi instalada no seu computador. Então, você poderia passar esses valores aqui para 0, você poderia passar esse valor aqui, ó, para 20 mil. Para quê? Para que você consiga inverter esse valor. Porque se você faz 20 mil menos o valor que você quer, e o seu circuito está invertido, você está dando o sinal. Você está fazendo o NOT, né? Está invertendo o seu sinal na biblioteca. Esse sinal vai passar pelo circuito eletrônico e vai sair exatamente o pulso que você quer lá do outro lado. Então, quando eu falei lá durante a programação, em vez de você passar esse valor baixo, o que você passaria? Você iria passar 20 mil microsegundos menos o valor que você quer. Então, por exemplo, ali os 2.400. Se tivesse feito essa alteração na biblioteca, seria possível fazer isso daqui. Hoje, se faz isso daqui, a coisa não funciona. Por que não funciona? Porque a biblioteca está, originalmente, ela é programada para receber valores entre 544 microsegundos e 2.400 microsegundos, tá? Não é o jeito mais elegante de resolver esse problema. Por qual motivo? Só um minuto, tá, Caio? Por qual motivo? Porque você está alterando a biblioteca original do Arduino, tá? Então, não é o melhor caminho, mas um caminho porco, tá? Para ser bem honesto, é uma solução se você adota esse sistema aqui, vai funcionar. Que em vez de você passar os valores que você quer, você já vai estar invertendo a sua forma de onda. Então, sua forma de onda, em vez dela sair um pequeno pulso ali, igual a gente via, tá? Eu acho que eu tenho um outro circuito aqui que eu posso mostrar para vocês de teste. Só abrir aqui. Ela vai inverter isso aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Esse circuito aqui é o mesmo que está lá do outro lado, de forma mais simples. Esse aqui foi o que eu fiz de teste, está mais bagunçado. Aqui eu coloquei o osciloscópio. Olha a fraçãozinha de pulso que você tem ali do osciloscópio. Isso aqui está fazendo o motor ir para quanto? Para 0. Do lado de cá ele já está invertido porque aqui já está o resistor de down-up. Não está o de pull-up. Se você tem um resistor de pull-up, isso aqui vai estar invertido. Você vai ter um tempo curtinho desligado e um tempo grande ligado, ok? Beleza, parou. Deixa eu minimizar você. Caio. É melhor trabalhar em microsegundos aqui aí do que usar o valor de ano, 180, 90, 0. Ô Caio, tudo vai depender da forma como você fizer futuramente a sua conversão de tensão para ângulo. Você pode fazer esse acionamento das duas formas. Você fazer a interpolação numérica saindo de tensão, né, na verdade, para segundos, para microsegundos, ou você pode fazer essa conversão saindo de tensão para graus direto ali, usando aquela outra função de lá que você escreve direto o ângulo que você quer mandar o servo ir. Imagino que com qualquer uma das duas ele vai funcionar nesse processo de conversão, tá? Então, tanto faz. Eu fiz isso daqui que eu estava fazendo os outros testes, investigando o funcionamento da biblioteca aqui no Tinkercad, ok? Então, por isso que eu utilizei esse white microsegundos aí, justamente porque eu queria descobrir esses valores de máximo e de mínimo que estava aqui. Então, por isso que eu estava vendo qual que é a condição de 0, qual que era a condição de 180 graus. Era isso que eu estava tentando ver aqui. Por isso que eu fui na biblioteca atrás dessa informação. Porque eu vi que o motor não estava chegando em 0 e o motor não estava chegando a 180. Eu quis investigar o porquê. O porquê está na definição da biblioteca. Por isso que eu optei ir ali por microsegundos. Ok? Ian? Lucas, você falou que você não usaria a opção de mexer no hardware. Você falou que não era uma opção que você gosta. Não. Aquela solução de resistor
Da UAP, aquela é uma solução que eu não gosto. Tá, mas era pra. A que seria a solução mais ideal seria mexer no hardware. Não, se você está mexendo no resistor, ali você já está mexendo no hardware. Então eu já fiz uma inversão do resistor. Então ali eu fiz sem aumentar nada, eu só troquei a posição do resistor. Ok? Sim, mas essa é a melhor solução? Eu não gosto dela. Teria que ir num protoboard de verdade, pegar um 4N35, fazer essa montagem e testar para ver se ele vai funcionar direitinho. Porque aqui na simulação é uma coisa. Tem gente que você lê aí nos fóruns que monta esse negócio e funciona. Eu já montei dele na prática e não funcionou. Tá? Então você teria que ir no protoboard de novo e testar isso aqui primeiro antes de você tomar a decisão de fazer o seu circuito. Outra opção que você teria para fazer isso daqui seria na parte de lógica você usar uma porta inversora, tá? Então você tem CI próprio para fazer a inversão. Então você não mexe na biblioteca, você não mexe no resistor pull-up, ele vai ficar igual o datasheet do 4N35 manda. E você vai conseguir fazer essa inversão via hardware, mas aí usando uma porta NOT, né, que é para fazer a inversão desse PWM que você está gerando de sinal de controle. Aí ele está invertido, sendo invertido em hardware na parte de lógica, e o optoacoplador faz essa nova inversão do sinal, de forma que vai chegar lá do outro lado para o servomotor o sinal que deveria chegar. Ok? Essa porta NOT é aquele gate NOT que o Cauã tava falando Em uma aula para trás, sim, isso mesmo, é ele mesmo. Ele já vem pronto Aí no. tem o CI específico. Ele tem o CI específico aqui. Você lembra qual que é o código dele, Cauã? Eu usei o transistor normal NPN. Não usei o CI. Mas se usa o CI, deixa eu só achar ele aqui, Ele vai ser Comparative Amplify Optal. Não, isso aqui é Integrate Circuits. Espera aí. Connect. Logic, tá vendo aqui, ó? Você tem esse quad NOR aqui. Esse NOR aqui é negativo, não é ele. Esse X-Invector aqui, ó. Que são 6 portas inversoras que você tem aqui, ó. Então você poderia usar esse CI. Qual é o problema desse CI aqui? Esse aqui especificamente, se eu não me engano, ele é de 3.3 volts. Então você teria que montar um circuitinho aí para poder fazer esse abaixamento de tensão de 5 para 3.3 ou você queima esse CI aqui. Comercialmente, você já tem esse inversor aí para 5 volts, para a lógica TTL de 5 volts. Então você já compraria o CI que você precisa. Para a gente simular, você não tem, então você teria que montar um circuitinho aí de transistor, mas aí já é mais trabalhoso. Ok? Ok. Além disso, pessoal, tem outras soluções como o Cauã adotou aí, que é usando o transistor, que é o tipo de chaveamento. Então dá para fazer isso de outras formas para evitar essa inversão. Então foram apresentadas aqui algumas opções de inverter esse sinal. Aí o que você vai ter que fazer? O que eu escolho, Lucas? Vai no protoboardzinho ali, que é um optoacoplador. Esse aqui não deve custar 20 centavos, um optoacoplador desse daqui. Põe ele num resistor que custa mais 5 centavos e faz um teste lá com uma pilha e um multímetro. E você vai ver o que vai funcionar e o que não vai funcionar para você. Na prática é muito comum fazer isso, porque às vezes as coisas funcionam muito bem aqui. Eu já vi código, circuito funcionar no Proteus, que é um software famoso aí para simulação de circuito eletrônico, e na hora que você põe a coisa na prática, a coisa não está funcionando. O mesmo circuito. Tanto em protoboard quanto numa placa real mesmo, confeccionada e feito ali. Então, é bom ir lá e dar uma testadinha sempre que possível no protoboard, ok? Pessoal, não vai dar tempo de eu terminar a programação do exercício aqui com vocês online. O que eu vou fazer? Beleza. O que eu vou fazer? A parte de hardware, que era mais complicada,
eu consegui fazer com vocês aqui online. Eu vou terminar o exercício, gravar um vídeo e vou disponibilizar um vídeo da correção, em que nesse vídeo eu vou falar só sobre a programação para o circuito, tá? Então, a programação do circuito lá dentro, eu vou corrigir o código meu que está aqui, porque essa declaração aqui minha, eu acho que está errada. Então, eu vou desconsiderar isso aqui, ó. E aí eu faço a programação do void loop e explico essa programação por vídeo e deixo postado para vocês lá no Cigarro, senão a gente vai estourar muito tempo aqui, porque já deu o horário da aula aqui, os 50 minutos, tá faltando 3 minutos, e eu nem comecei a programar. Então, eu faço a programação, explico a programação em vídeo, a ideia do que eu tô fazendo, e mostro o que é o código aqui para vocês, tá bom? Vocês assistem a isso aí depois de forma assíncrona na correção do código. Combinado assim? Lucas, eu queria tirar umas dúvidas com você no final da aula, posso? Pode. Pessoal, deixa eu só ver um negócio aqui de data. Vocês têm que me entregar... Como é que é? Semana que vem a gente não tem aula, não é isso? Sim. Ok. Deixa eu ver se eu acho uma informação aqui, só para ver se a gente negocia um negócio, para ver se fica mais favorável para vocês. Todos vocês vão querer, né? Primeiramente. Vocês lembram as datas aí que a gente tinha combinado? De atividade? Posso ver? Eu acho que tem um PDF. Entrega dia 19, E a outra eu não lembro. a outra é dia 10, é isso mesmo. Então tá aqui, ó. Então tá aqui, ok? Então, a entrega estava prevista para o dia 19, a outra entrega é prevista para o dia 10. A entrega do dia 10 não tem como a gente fugir dela. Por quê? Ela é o último dia de aula. Então, obrigatoriamente, vocês têm que me entregar essa última atividade no dia 10. Por quê? Vocês vão entregar essa atividade para mim e vão sair de férias no outro dia, que é dia 11. Aí a gente volta só em janeiro. A do dia 19, como a gente não vai ter aquela semana de estudos autônomos, que é essa semana que vai acontecer agora, ela soltou-se isso, depois que a gente já tinha definido isso daqui, o que eu posso fazer se vocês quiserem? Ao invés de vocês me entregarem a atividade no dia 19, vocês podem me entregá-la no dia 25. Por quê? Na terça-feira, dia 24, ok? Na terça-feira, dia 24, a gente tem aula de LPAP. Então, se tiver alguma dúvida que agarrar, que a gente não conseguir resolver na semana que vem, porque vai estar tudo remoto, sem encontro videochamada, eu posso tirar a dúvida de vocês aqui no dia 24. Então, o que eu poderia fazer na entrega? Tiro a entrega do dia 19 e passo a entrega para o dia 25. Vocês querem que eu faça isso? É problema? Sem problema nenhum. Não tem problema nenhum, pode. Pode fazer por mim. Então, beleza. Então, eu vou fazer essa alteração. Pra quê? Pra gente ganhar esse encontro presencial no dia 24. Que caso vocês tenham algum problema, que a gente não consiga resolver semana que vem por e-mail, a gente tem um encontro por vídeo chamado para eu tentar esclarecer as dúvidas de vocês aí no dia 24. Aí vocês vão ter o resto do dia 24, que nossa aula é de manhã, mais até final da tarde aí do dia 25, né? Para estar fazendo a entrega aí, fazendo as correções do que vocês tiveram dúvida, para poder me entregar a atividade, ok? Então eu vou fazer essa alteração. Ian, Ô Lucas, você vai estar recebendo e-mail semana que vem, então? não vou, eu só não vou fazer videochamada com vocês, mas por e-mail, caso tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail aí. Ok, obrigado. Beleza. Beleza? Ô, pessoal, então tô encerrando a aula aqui, vocês estão liberados. Ô, Davi, eu vou te pedir 5 minutinhos que tá chamando aqui na porta. Eu te chamo depois no chat. Pode ser? Você pode aguardar 5 minutinhos aqui, assim que fechar a aula? Pode ser. Ô, Lucas, eu quero tirar uma dúvida com você também. Beleza, então faz o seguinte, fica aqui na sala, quem quiser tirar dúvida, fica na sala, eu vou precisar sair 5 minutinhos e retorno em 5 minutinhos. A aula tá encerrada. Aí eu converso com quem tiver dúvida, eu converso por aqui. Combinado? No mais, estão liberados. Bom final de semana para todo mundo aí.